eu sou Henrique Ferreira e agora vamos falar sobre variáveis primitivas em Python. Bem, para falar sobre variáveis primitivas em Python, eu preparei um script aqui no Jupyter Notebook do Google Colab. Para iniciar, nós vamos falar sobre o primeiro tipo de variável, a variável mais simples, uma variável inteira. Por exemplo, A é o nome que eu dou para a variável e 10 é o valor que essa variável assume. Então eu vou executar essa parte aqui e simplesmente foi atribuído o valor 10 para a variável A. Na sequência, eu vou printar essa variável, temos aqui o valor 10, e eu vou ver o tipo dessa variável. Como eu disse, é uma variável do tipo inteira, então ele vai aparecer aqui class int. A gente pode criar também variáveis do tipo float, que representam números reais, números com casas decimais, então 3.14 para a variável B, e aqui nós temos o tipo dela, float. Temos também em Python variáveis do tipo booleano, por exemplo, verdadeiro igual a true, então true é verdadeiro, né, esse é o valor lógico de verdadeiro, e agora eu tenho essa variável verdadeira. Então eu posso printar aqui, né, tanto a variável, o valor que a variável assume, true e false, né, variável falso assume o valor falso, e o tipo dela, ambas são do tipo booleano. A gente pode inverter, negar um valor de uma variável booleana usando a função not, que já está embutida no Python. Então, quando a gente faz o not verdadeiro, a nossa nova variável aqui vai ser, então, falsa, né? Porque verdadeiro era true. A gente também tem um tipo de variável vazio, que é o known. Então, quando uma variável é known, significa que ela não tem nenhum valor atribuído a ela, apesar dessa posição na memória já ter sido atribuída. Então, aqui nós temos aqui o tipo da variável e ela está como known. Nós também podemos fazer algumas operações, por exemplo, operações de soma. Aqui eu estou somando a variável A e a variável B. Perceba que a minha variável A inicialmente era um inteiro e a minha variável B era uma variável do tipo float, e o resultado dessa operação é uma variável do tipo float. Né? Então, em Python as coisas não são fortemente tipadas. A gente pode fazer essa mistura de variáveis e ele consegue interpretar isso durante a execução. Agora, se a gente tenta fazer, por exemplo, C mais A, agora a gente vai ter um problema. Tá? Porque C era uma variável do tipo known e A era inteiro, e essa operação de soma não é definida por uma variável do tipo known e uma variável do tipo inteiro. Então a gente vê essa mensagem de erro e ele dá exatamente aqui o erro que nós estamos observando, né, que é um erro de tipo, né, tipagem aí das variáveis. Tá? A gente pode atribuir valores negativos também, sem problema, e fazer a soma. E agora um pouquinho mais interessante são as variáveis do tipo string. String é uma variável que contém texto, né? É uma sequência de caracteres. Dependendo da linguagem de programação que você usa, existe uma certa abstração para representar essas strings, essas palavras. Tá? Em Python, a gente pode sempre imaginar que ela é uma sequência de caracteres, mas também um objeto que herda aí alguns métodos para operar sobre as strings. Vai ficar mais claro quando a gente olhar no código. Então, aqui eu tenho uma variável D, onde eu estou colocando Oi Mundo Maravilhoso. Então, eu estou executando. Atenção aqui para as aspas, tá? Então, eu uso aspas simples ou aspas duplas para instanciar uma string, né? Capturar o texto de uma string. Se eu quero que no meu texto apareça aspas duplas, então eu vou definir a string usando aspas simples por fora. Mas eu também posso fazer o inverso, sem nenhum problema, né? Colocando, por exemplo, dessa maneira aqui. Oi, mundo, com uma duplas aspas por fora e aspas simples por dentro. Tá? Então ele vai conseguir interpretar e ele vai conseguir aqui printar a variável. O tipo dessa variável é string, que aparece em Python como str. Tá? Como eu disse, em Python a gente tem alguns métodos para as strings. Por exemplo, o método replace. Ele permite que você troque uma determinada sequência de caracteres por outra sequência de caracteres. Então eu quero trocar a palavra mundo aqui pela palavra planeta. Então eu vou executar aqui e novamente aí agora a gente tem Oi Planeta Maravilhoso. Antigamente era Oi Mundo Maravilhoso, agora na minha nova variável eu troquei mundo por planeta. Tá? A gente também tem métodos para transformar as coisas de caixa alta para caixa baixa, né? Então de maiúsculo para minúsculo, é o lower. A gente tem também aqui o upper para fazer exatamente o contrário, né? E de caixa baixa para caixa alta. E a gente tem aqui também a possibilidade de concatenar strings. Então, a operação de soma, quando a variável é do tipo string, quando você pega variáveis do tipo string e tenta somar elas, a gente está fazendo uma concatenação. A concatenação é você juntar uma sequência de caracteres com outra sequência de caracteres
conectando o final de um com o começo de outro. Né? Então tá aqui, eu estou concatenando o final da minha string D com o começo da minha string E, e no meio eu estou colocando um espaço vazio, né? Então eu tenho uma string com espaço vazio aqui. Então vamos aqui executar o E, então tudo certo, depois o F aqui, agora vamos printar o F. Então, oi mundo maravilhoso, era a minha primeira frase na variável D, agora eu tenho um espaço, que é esse espaço que está aqui, e eu tenho a minha variável E com tudo certo. Tá? Agora, temos que tomar cuidado se a gente tenta concatenar coisas que não são do mesmo tipo. Então, quando eu tento concatenar um inteiro com uma string, ele dá aqui o erro que ele não consegue concatenar. É um erro de tipagem, e ele diz que só consegue concatenar, né, se for strings, e né, inteiro ele não consegue. O que você pode fazer para resolver isso? Você pode transformar o seu inteiro numa string via o método str. Então aqui eu estou usando a função str para forçar, né, o tipo de variável aí. Então, oi mundo maravilhoso, tudo certo, o resultado da C é menos 19. Menos 19 era o valor que eu tinha no meu inteiro, variável C. Tá? Python, a gente também tem aqui algumas questões um pouquinho diferentes, como a fstring. A fstring, ela permite que você faça, então, a substituição dentro de uma string de uma outra variável. Então, é uma outra forma de eu colocar minha variável inteira aqui. Eu defino fora das aspas um fzinho, esse fzinho vai me dizer aqui que eu posso colocar agora em tudo que estiver entre chaves como uma variável definida antes do meu código. Então, aqui eu estou executando fstring. E aí eu posso aqui, por exemplo, printar aqui, né? T agora, e também posso fazer uma concatenação aqui, ou uma fstring mais sofisticada, onde eu coloco aqui o C, eu coloco outra variável B, e dessa forma eu consigo criar uma string que ela é criada aí durante a execução. Então aqui o meu C é menos 19 e o meu B é 3.14, tá? Uma das aplicações da fstring, muito útil, é você, por exemplo, escrever os endereços dos seus arquivos. Então você coloca isso entre chaves, né, as partes dinâmicas do seu código, e aí você consegue compor, por exemplo, o endereço do seu arquivo de maneira ali dinâmica, né, durante a execução do seu código. É uma das aplicações ali onde você mais vai ver o fstring sendo usado comumente. Importante aqui algumas definições em Python, algumas noções básicas aí sobre como as variáveis funcionam em Python, é que elas são dinamicamente tipadas. O que isso significa? Isso significa que, diferente de uma linguagem como o C, onde a gente tem que, no início do código, dizer quais são os tipos de variáveis, né? Então dizer que eu vou usar que o A vai ser um inteiro, que o B vai ser um float, e eu tenho que assumir que isso vai acontecer durante todo o meu código. Em Python, o interpretador realiza essa interpretação, faz esse match entre tipo de variável e a variável que está sendo instanciada durante a interpretação, durante a execução. Então a gente pode mudar o tipo de variável durante o voo, né, durante a execução, e a gente também não precisa obrigatoriamente forçar o tipo de variável ao instanciar ela. Então vamos ver um pouquinho mais aqui sobre isso. Então aqui eu tenho o A igual ao imundo. Se eu printar o tipo de A, ele vai falar que é o tipo string, só que na sequência eu estou falando que A é igual a 120.35, que é um float. Então ele tem que perceber que o A mudou de variável, né, de tipo de variável. Então, apesar de ser o mesmo endereço na memória, está mudando o tipo de variável que está ali, e ele vai fazer isso tranquilamente, né, durante ali a execução. Mais alguns detalhes, a partir do Python 3.6, a gente pode forçar, né, o tipo de variável, né, dizer para ele, né, isso é uma prática de boa programação, você dizer ali que de fato qual é o tipo de variável que você está tendo. Então eu posso dizer que A vai ser uma string, então essa é a forma de eu dizer isso, né, que A vai ser uma string, e aí eu posso printar A, né, e aí depois eu posso ver o tipo de A, tá? Agora, por ser dinamicamente tipado, a anotação não força necessariamente o tipo, né? Opa, aqui. Beleza? Necessariamente o tipo, né? Então, a gente pode aqui executar, aqui, ó, por exemplo, essa variável B, né? E aí, ele está dizendo que é um inteiro Tesla, mas isso não faz sentido nenhum. Se eu pegar aqui B, Tesla, depois eu olho aqui, e é string, né? Afinal, é uma string, a gente tem uma sequência de caracteres, tá? Então a gente também pode fazer operações aqui, né, definindo. Isso é uma forma da gente definir a anotação da variável.
Mas, novamente, em Python as variáveis são dinamicamente tipadas, então a gente não precisa se preocupar em forçar o tipo de variável, o interpretador vai avaliar isso durante a execução.